Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou fazer uma resolução de lista de exercício de um assunto que muitas vezes o pessoal aí na preparação tanto para o Enem como para os vestibulares não dá tanta atenção, que são as revoluções inglesas. Muito em função da galera pensar que a Revolução Francesa acaba sendo um assunto mais recorrente, né? Acaba tendo ali um glamour maior, uma aura maior. Os próprios materiais, né, dos cursinhos dedicam muito mais tempo a Revolução Francesa do que a Revolução Inglesa, mas é um assunto que é importante primeiro porque antecipa várias questões que nós vamos ver depois na Revolução Francesa, porque a Revolução Inglesa inicia todo um processo que vai culminar com as revoluções iluministas, né, com a Revolução Francesa e as revoluções liberais do século XIX, também porque tem a peculiaridade do absolutismo inglês, né, que é diferente do absolutismo francês, e questões que voltam na Reforma Protestante, porque um dos elementos fundamentais para você entender a dinâmica da Revolução Inglesa é a questão do puritanismo inglês, né, da desavença entre as diferentes denominações protestantes da Inglaterra. Então, o link para você baixar essa lista está aqui na descrição do vídeo, para você acompanhar aqui a resolução. Eu vou acabar dando uma revisada desse conteúdo todo, porque as questões são selecionadas para essa finalidade. E antes da gente fazer as questões, eu quero pedir para você primeiro deixar o seu like para esse vídeo chegar para mais gente, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal, porque agora nessa preparação para o vestibular eu vou fazer algumas lives falando de certos conteúdos e vou fazer a resolução dos vestibulares conforme eles forem acontecendo. Então, para você ser alertado quando esses vídeos entrarem, você precisa aí ativar as notificações também. Beleza? Vamos aqui para a primeira questão, que é uma questão do Enem 2021, então é uma questão recente, tá? A resolução dessa prova completa tem aqui no canal também. E olha só como que uma questão do Enem com 2 textos dá pra gente fazer uma baita de uma retomada desse conteúdo. Porque olha lá, texto 1. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real, o primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. Por quê? Vamos lá. No caso da Revolução Inglesa, você tinha uma situação em que você tinha o rei, e o rei, no caso Carlos I, ele pôde convocar, né? Havia essa questão na Inglaterra, né? O rei convocava parlamentos, mas ele convocava o parlamento como um órgão de consulta. Ele não necessariamente tinha que submeter ao parlamento a aprovação das coisas, né? Havia uma brecha legal para isso. E o que acontece? O parlamento inglês, que era eleito, né, de formas diversas, ali um sistema de voto distrital que sofreu modificações, mas ainda é o sistema que existe na Inglaterra. Então, cada região da Inglaterra tinha representante no parlamento. O parlamento se rebela contra o rei, alegando o seguinte, que o rei é um poder hereditário, já o parlamento ele é uma expressão do desejo da sociedade, ou seja, o parlamento teria mais legitimidade do que o rei para tomar decisões em nome do povo. E isso vai ser um dos grandes argumentos depois do iluminismo, né, para acabar com esse poder concentrado na mão do rei e, obviamente, passarmos a ter sociedades em que o poder é exercido por representantes do povo. Tudo bem que tem que tomar cuidado com uma coisa. Povo é um conceito muito complicado, né? Ainda mais se a gente pensar que estamos falando de sociedades em que a maioria das pessoas não vai exercer nenhum tipo de direito político. Então, assim, esse povo aqui é uma figura quase que de linguagem, né? Mas é isso que acontece na Revolução Inglesa e que tem muitos desdobramentos quando a gente vê, né, as pautas levantadas pelo iluminismo. Vamos ao segundo texto. A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Olha aqui que interessante, né? Primeiro, a ideia de revolução em si, né, que é a ruptura das estruturas vigentes, sempre em direção a algo novo, né, algum tipo de implementação ali. No caso, pode ser político, pode ser social, pode ser econômico, pode ser uma combinação de todas essas coisas.
E aí ele vai dizer o seguinte: na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo, a fim de instalar o reino de Cristo na terra. Então, olha só, o Christopher Hill, inclusive o título do texto dele, né, é uma pergunta, né, uma revolução burguesa. Por quê? É um reducionismo muito perigoso chamar a Revolução Inglesa de uma revolução burguesa, porque ele está dizendo que houve revoltas camponesas contra os cercamentos. O que eram os cercamentos? Era um processo de transformar terras que eram de uso comum em terras privadas. E isso mudou as relações no campo, na Inglaterra, levou a diversas rebeliões de camponeses. Então, não são burgueses se rebelando. Tecelões são artesãos. Então é meio complicado colocar o artesão e o burguês, que pode ser um grande proprietário, um banqueiro, um grande comerciante, um profissional liberal, como membros de um grupo com mesmos interesses. Então ele faz essa ponderação. E ele fala da questão dos crentes, que aí no caso seriam os puritanos, né? Contra o anticristo a fim de instalar um reino de Cristo na terra. Por quê? Porque os puritanos, eles não reconheciam no rei Carlos I, né, alguém que compartilhasse os mesmos valores religiosos que eles. Então haviam sim grupos que eram motivados por uma visão religiosa do mundo. Então essa diversidade de questões é importante para a Revolução Inglesa. E olha só o que o Enem queria. A concepção de Revolução Inglesa apresentada no texto 2 se diferencia da do texto 1 ao destacar a existência de. Porque o texto 1 centra a questão da Revolução Inglesa no embate entre o rei e o parlamento, ou seja, numa questão política muito fechada, como se fosse realmente uma briga entre pessoas que advogavam o iluminismo e o liberalismo contra os absolutistas. Então, quer dizer, uma coisa de dois polos apenas e muito simples. Já o 2 não. O 2 vai dizer que existiam vários agentes que não necessariamente cabem nessas duas caixinhas. Então, olha lá. Pluralidade das demandas sociais, homogeneidade das lutas religiosas, unicidade de abordagens históricas, superficialidade dos interesses políticos ou a superioridade dos aspectos econômicos. E aí você tem que pensar que o texto do Christopher Hill faz é justamente apontar essa pluralidade, né? Haviam vários agentes envolvidos. Eu não posso resumir a briga entre rei e parlamento. É um contexto social muito mais amplo. Então, era isso. E aqui fica a dica, né? Repare o comando da questão do Enem, né? Ele pedia para você olhar o texto 2 e dizer o que ele tinha de diferença em relação à abordagem do texto 1. E aí, no caso aqui, a alternativa A. Vamos aqui à segunda questão, uma questão da FUVEST 2020. Ó. Repare que é um tema que tem caído nos vestibulares aí dos últimos anos, né? A entrega pacífica do governo a um adversário pressupunha um elevado nível de automoderação. O mesmo determinou a boa vontade de um governo em não usar seus grandes recursos no poder na humilhação e destruição de predecessores hostis ou opositores. As técnicas militares deram lugar a técnicas verbais do debate, feitas de retórica e de persuasão, a maior parte das quais exigia a contenção geral, identificando de modo nítido essa mudança como um avanço da civilização. Bom, aqui na verdade não é uma questão necessariamente de Revolução Inglesa, né? Embora as alternativas falem várias vezes disso, mas o que a gente tem aqui é o seguinte, é uma lógica do Estado contemporâneo, né? Que é você ter a alternância de poder e a entrega do governo, né, ao adversário quando ele se sagra vitorioso. Ou seja, aqui é um texto do Norbert Elias em que ele vai dizer o seguinte, que o que caracteriza, né, esse Estado contemporâneo, que ele se refere como algo de marco civilizatório, inclusive, é a ideia de que você tem que lidar com a divergência política e reconhecer a derrota, né? Muito pertinente, inclusive, esse tema, né? E aí vamos lembrar aquela ideia, né, de que o vestibular, obviamente, ele dialoga com a realidade concreta da sociedade, né? Então, aqui a FUVEST em 2020
está se referindo, por exemplo, a toda a confusão, né, que estava acontecendo nos Estados Unidos, né, no Brasil, em outros países, né, com questionamento de eleições, com a demonização do adversário, né, e aí o texto do Norbert Elias faz muito sentido, né. Então vamos lá. O processo histórico britânico entre os séculos 17 e 19, né, forneceu modelos institucionais e práticas políticas importantes. A respeito deles, é correto afirmar que, bom, no século 17 nós estamos falando da Revolução Inglesa, propriamente dita, né? E no século 19 você tem, né, o avanço, inclusive, desse modelo parlamentarista inglês para outros países, né? Se nós olharmos a Europa, há um predomínio do regime parlamentarista, seja ele como monarquia parlamentarista ou como república parlamentarista, né? Que aí é o caso, por exemplo, da França, da Alemanha, né? Que são repúblicas parlamentaristas, e no caso inglês, no caso espanhol, né? Que são monarquias parlamentaristas. Nós temos lá os debates acalorados no parlamento, que desencadearam uma série de lutas sociais no século XVIII, foram apenas superados no início do século XIX com a instauração do regime parlamentar. Bom, Fuveste sendo conteudista, né? Não, porque o regime parlamentarista ele é introduzido já na Revolução Inglesa do século XVII. Então, na Revolução Gloriosa, em 1688, você fundamenta aquilo que seria a monarquia parlamentar inglesa, e aí você tem um processo evolutivo, ela sofre várias modificações para chegar no formato atual, né? B. Após o turbulento século XVII, marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado, a pacificação entre classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do século XVIII. Pode ser, porque nós temos, vamos lá por partes, nós temos primeiro a guerra civil entre rei e parlamento na década de 1640, depois nós temos a República Puritana do Cromwell, né, que também é um período bastante conflituoso, depois nós temos a restauração da monarquia e o estabelecimento do parlamentarismo no final do século XVII. Então, né, pode ser essa pacificação de classes ter ocorrido ao longo do século XVIII, não é uma alternativa para a gente descartar agora. C. A instauração da República de Cromwell e do parlamentarismo em meados do século XVIII foi responsável pelo fim das turbulências políticas características do absolutismo monárquico. Só que aqui, de novo, Fuveste com as suas questões de cronologia, né? A Revolução Inglesa é século XVII e não século XVIII. Então, aqui está errado. E aí, pessoal, siga sempre a informação que está lá em cima no enunciado. O enunciado fala século XVII. Então, assim, a gente tem que pensar que esses processos se iniciaram no século XVII, né? Mas eu particularmente não gosto muito desse tipo de questão. Acho que se pega em detalhes, às vezes, meio bobos, né? D. O avanço da civilização mencionados no texto ocorreu com o estabelecimento do princípio da tolerância religiosa entre anglicanos, calvinistas e católicos pelo parlamento no final do século XVIII. Bom, mas aqui ele também não está falando no texto de uma questão de necessariamente uma tolerância religiosa, né? Ele está falando de uma questão política. Então, também fica um pouco complicado aqui, né? E, de novo, ele volta ao século XVIII, né? E o estabelecimento do parlamento bicameral com representação para os nobres e para a burguesia enriquecida, o direito de voto universal, ambos no século XVIII, foram responsáveis pela contenção das lutas sociais na Grã-Bretanha. Bom, vamos lá por partes. Primeiro que existem duas câmaras, sim, na Inglaterra, né? A Câmara dos Lords, que é apenas para a nobreza, e a Câmara dos Comuns, que é o que a gente chama de parlamento propriamente dito. O problema aqui da alternativa E é a ideia de voto universal, porque voto universal pressupõe voto, por exemplo, para as mulheres, né? Voto sem nenhum tipo de restrição, por exemplo, de renda, né? Não pode ser voto censitário. E isso não acontece na Inglaterra no século XVIII. Isso é muito mais recente.
Então, aqui a melhor alternativa, né, é a alternativa B. De fato, o século XVII ele é marcado por uma série de disputas, né? E aí depois você vai ter uma pacificação das classes dominantes ao longo do século XVIII. E por que classes dominantes? Porque as camadas populares não vão participar do regime político inglês no século XVIII. Você vai ter no século XVIII uma acomodação dentro do parlamento, basicamente de grupos ligados à nobreza, ligados aos proprietários de terra, né, uma aristocracia rural, a burguesia industrial, porque no século XVIII nós já temos a Revolução Industrial, banqueiros, ou seja, diferentes grupos que compõem uma classe dominante vai se consolidar ali dentro do parlamento, né? Agora, você não tem camadas populares, por exemplo. Então, aqui na questão da FUVEST, né, melhor alternativa era a B. Na sequência, vamos voltar alguns anos, FUVEST 2014, aquele exercício basicão da FUVEST, né? Não tem texto, um enunciado curto e direto que diz o seguinte: as revoluções inglesas transcorridas entre 1640 e 1688 tiveram como resultados imediatos. Bom, 1640 é a puritana, derruba-se o rei, né? E a de 1688, já com a monarquia restaurada, você tem o modelo parlamentarista. Então vamos ver. A proclamação dos direitos do homem e do cidadão e o fim dos monopólios comerciais. Bom, só que Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é o documento fundamental da Revolução Francesa. Então tá errado isso aqui, né? Surgimento da monarquia absoluta e das guerras contra a França napoleônica. Bom, aqui é um anacronismo completo, porque a monarquia absoluta já existia há séculos e a França napoleônica só viria a existir na virada, né, do século XVIII para o século XIX. Então aqui está totalmente fora de lugar. Reconhecimento do catolicismo como religião oficial e o fortalecimento da ingerência papal nas questões locais. Só que a Inglaterra é um país que tem uma religião oficial, então é um estado teocrático, mas a religião da Inglaterra é o anglicanismo, fundado pelo Henrique VIII, ou seja, uma religião protestante que rompe justamente com esse vínculo entre a monarquia inglesa e o Papa. Então, tá errado. D. Fim do anglicanismo e início das demarcações das terras comuns. Também não, porque o anglicanismo segue sendo a religião oficial da Inglaterra, tanto que quem viu recentemente todo o ritual em torno do sepultamento da Rainha Elizabeth II e as cerimônias de coroação do novo rei Charles III são rituais religiosos da Igreja Anglicana. Então só pode ser a E, fortalecimento do parlamento, aumento no governo da influência de grupos ligados às atividades comerciais. Sim, que aí é aquela visão bem clássica da Revolução Inglesa como uma revolução burguesa, né? Então, fica aí a resolução desse exercício. Vamos aqui para o quarto, também um texto do Christopher Hill, né, o grande autor que trata desse tema, né? Entre 1640 e 1660, o período viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo podia desenvolver-se livremente. Bom, ele está falando do que, né? 1640 é o fim do absolutismo inglês, né? É esse o processo. A força da marinha inglesa, maior potência naval da época moderna. Mas ele está falando de um tipo de Estado, né? Então, vamos ver, né? É complicado você falar, né, essa alternativa aqui, não se liga a uma análise de Estado, né? Controle pela coroa inglesa da extensão de áreas coloniais. Bom, mas isso já vinha acontecendo antes, tá? Quem começou o processo de ocupação, por exemplo, da América do Norte foi a Rainha Elizabeth II, né, que é anterior ao período da Revolução Inglesa. Fim da monarquia absolutista com a crescente supremacia política do parlamento. De novo, né, tema clássico aqui, né? D. Desenvolvimento da indústria têxtil, especialmente produtos de lã, não, porque isso vai ser só no século XVIII. Disputa entre a burguesia comercial e agrária que caracterizava o período. Também não. Então aqui, né, alternativa C, né? Questão bem
clássica aí na abordagem, né, de que acabando com a monarquia absolutista e introduzindo um sistema parlamentarista, você teria de fato, né, maior presença da burguesia nas decisões políticas, o que levaria a leis, por exemplo, que beneficiaram a Revolução Industrial, a ampliação do capital, esse tipo de proposta, né? E aqui vamos à parte dissertativa da lista, né? São 3 exercícios dissertativos. Primeiro deles, eu peguei uma questão da UERJ, de 2002, né, Estadual do Rio. Assim, ninguém pode negar que a Revolução Puritana era uma luta tão religiosa quanto política. Mas era mais que isso. Aquilo porque os homens lutavam era toda a natureza e desenvolvimento futuro da sociedade inglesa. Christopher Hill, Revolução Inglesa de 1640. Então vamos lá. A. Indique um fator político que contribuiu para o desenvolvimento das revoluções inglesas no século XVII. Então vamos lá, pessoal. Ele aqui está falando revoluções inglesas. Quando se usa no plural, tá? Você pode falar do todo, tá? Da Revolução Puritana, que tem como característica fundamental a derrubada do rei, por ele ser absolutista, a ascensão, né, do parlamentarismo depois com a Revolução Gloriosa em 1688. Então, indique um fator político. Aqui era basicamente para você descrever o antagonismo entre o rei, que tentava concentrar poderes de forma absolutista, e diversos setores da sociedade inglesa que preferiam se ver representados no parlamento. Tá? Então aqui você tinha que ilustrar essa disputa, né, entre o rei absolutista e as forças políticas da sociedade inglesa que se materializam no parlamento, e aí é por isso, né, esse embate entre o absolutismo e o sistema parlamentarista que leva à reformulação do Estado britânico e a criação da monarquia parlamentar, onde o rei vai ter menos poderes, porque as decisões sobre leis vão ser prerrogativas do parlamento. Então você tinha que encaminhar sua resposta dentro desse debate. B. Estabeleça a relação existente entre a Revolução Puritana e a colonização das possessões inglesas no litoral atlântico da América do Norte. Bom, aqui ele vai falar especificamente da questão do puritanismo. Então vamos lá. O que é esse puritanismo? Puritanos eram denominações religiosas protestantes que existiam na Inglaterra, que não eram anglicanas, ou seja, dentro da Inglaterra havia uma diversidade de protestantismos. O anglicanismo era a religião, é ainda, né, a versão de protestantismo que está ligada ao Estado, que está ligada à monarquia inglesa. E em vários elementos, alguns puritanos divergiam fortemente dos anglicanos. Por exemplo, nós temos os niveladores. Os niveladores, eles tinham uma interpretação religiosa de igualdade social. Então eles tinham bastante atritos com uma sociedade de hierarquia de nobreza. Então o que acontecia? Vários desses grupos puritanos eram perseguidos, né? Eles não eram tolerados pela monarquia anglicana. E o que acabou acontecendo? Esses grupos acabaram saindo da Inglaterra, migrando para a América, e é por isso que a colonização do que hoje a gente entende por Estados Unidos é muito associada a esses grupos puritanos. Então aqui você pode, na alternativa B, falar da perseguição religiosa que havia aos puritanos na Inglaterra, né, pela desavença entre eles e os anglicanos, sobretudo em questões morais, tá, e de estrutura social, e que isso fez com que esses grupos puritanos migrassem para a América do Norte, começando ali todo o processo de colonização do que hoje são os Estados Unidos. Então, era essa a questão aqui. 6, que é uma questão da Federal do Rio Grande do Norte, de 2013, que de novo fala do Christopher Hill, né? O Christopher Hill é o best-seller, né, de Revolução Inglesa, né? O historiador Christopher Hill se notabilizou pelos seus estudos sobre a Revolução Inglesa no século XVII.
E aí reforça, né? Estamos falando das duas, puritana e gloriosa. Considerando essa revolução como um evento capital não só da história inglesa, mas também da história de todo o mundo contemporâneo. Christopher Hale afirma: se você observar a Inglaterra do século XVI, verá que é uma potência de segunda classe, levando o embaixador inglês, em 1640, a dizer que seu país não gozava de qualquer consideração no mundo. O que era verdade, mas já no começo do século XVIII, a Inglaterra é a maior potência mundial. Logo, alguma coisa aconteceu no meio disso. Então vamos lá. A. Mencione e explique duas mudanças que contribuíram para a Inglaterra no começo do século XVIII se tornar a maior potência mundial. Aqui tem uma coisa que vai ser uma pegadinha para muita gente, porque muita gente vai falar da Revolução Industrial. Só que a Revolução Industrial, pessoal, ela é da segunda metade do século XVIII. Então nós não poderíamos usar a Revolução Industrial aqui no item A. Quais são as duas grandes transformações a que o texto se refere? Primeiro, porque o Christopher Hale está falando da Revolução Puritana e Gloriosa. Primeiro, a superação do modelo absolutista, a ampliação, né, dos poderes do parlamento, que deram à burguesia inglesa maior poder político, maior poder de colocar leis, né, de legislar a seu favor. Então, isso é um tópico, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, durante a República Puritana do Cromwell, ele fez os atos de navegação. Os atos de navegação do Cromwell levaram ao maior desenvolvimento da indústria naval e mercantil inglesa, ou seja, a Inglaterra se tornou uma grande potência comercial e naval. E isso depois, quando a gente for falar da Revolução Industrial, que inclusive vai ter uma lista aqui comentada por mim, vai gerar o que se chama de acumulação primitiva de capitais. Ou seja, os capitais gerados pela questão do comércio marítimo se acumularam e tiveram que ser reinvestidos em outras coisas. E isso vai ajudar na Revolução Industrial. Então aqui no item A era para falar da ascensão do parlamento, né, e dessa legislação mais favorável aos negócios, à burguesia, e os atos de navegação do Cromwell, que desenvolveram todo o setor mercantil inglês e promoveram a acumulação de capital. B. Justifique por que a Revolução Inglesa do século XVII pode ser considerado o evento capital de todo o mundo ocidental contemporâneo. Por quê? Porque a Revolução Inglesa, muito antes da Revolução Francesa, marcou esse processo de substituição das monarquias absolutistas por sistemas políticos liberais, por sistemas políticos que são influenciados pelo que a gente chama depois de iluminismo. E é aí que você tem um modelo de Estado que vai caracterizar o mundo contemporâneo. A gente se pega muito na Revolução Francesa porque a Revolução Francesa virou o marco cronológico, né, dessa passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Só que se a gente pensar que a relevância da Revolução Inglesa é justamente substituir o absolutismo por um regime parlamentarista, ela faz isso muito antes da Revolução Francesa. Então, esse marco cronológico, de fato, poderia ser deslocado para a Revolução Inglesa. Então, é por isso, porque a Revolução Inglesa é o primeiro processo político de substituição do absolutismo por um Estado liberal, por um Estado contemporâneo. Então, essa aqui é a questão que deveria ser respondida no item B. E aqui nossa última questão, né? Questão da Unicamp 97, já bem antiga, de antes de eu entrar, inclusive, na Unicamp. Devo ter feito essa questão quando eu era aluno de cursinho, na época era fresquinha, olha lá. A Revolução Gloriosa selou um compromisso entre burguesia e a nobreza proprietária de terras. Fortaleceu o parlamento e criou condições favoráveis ao desenvolvimento econômico inglês e à instauração do capitalismo industrial na Inglaterra. Bom, não tem um texto exatamente, mas tem um enunciado com boas informações aqui. A. Explique os interesses dos seguintes sujeitos sociais na Revolução Inglesa: monarquia, nobreza e burguesia. Tá. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, vamos lá.
o enunciado já está falando da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é a etapa final, é a que forma esse modelo que nós temos de monarquia parlamentarista. Então, tome cuidado pelo seguinte, o interesse da monarquia neste momento não era preservar o absolutismo. Eu já vi muita gente, eu já vi gabarito de material botando aqui no item A, preservar a monarquia absoluta. Não. Por quê? Porque a monarquia absoluta, na Revolução Gloriosa, ela está indo para o espaço. A opção ali é ou vai ser monarquia parlamentarista ou não haverá monarquia. Então, qual era o grande interesse do monarca, da monarquia? Preservar-se no poder. Ou seja, o grande interesse da monarquia neste momento era a sua existência. Tá? Era manter de alguma forma a figura do rei na Inglaterra. Então, assim, eles vão aceitar perder poder, mas eles vão continuar existindo. Então, né, o interesse da monarquia era sobreviver. Olha que interessante, né? Da nobreza. Olha o que ele está falando lá. Selou um compromisso entre a burguesia e a nobreza proprietária de terras. A nobreza não quer perder status. A nobreza não quer perder sua relevância simbólica. A nobreza não quer perder o seu status de proprietária de terra. Então, assim, a nobreza também quer se conservar. E o que a burguesia quer? A burguesia quer entrar no jogo, né? A burguesia queria ter acesso à política, se equivaler a esses grupos que até então eram os grupos dominantes. Então, a gente pode dizer que a monarquia queria sobreviver como instituição, a nobreza queria a preservação do seu status social e de sua relevância política, e a burguesia queria ampliar o seu status, queria participar do comando da Inglaterra por intermédio ali do parlamento. Tá? B. De que maneira a Revolução Inglesa contribuiu para fazer da Inglaterra a maior potência econômica da época? Bom, aí a gente pode voltar na Revolução Inglesa como um todo e falar dos atos de navegação, a gente pode falar do parlamento passar a ter um peso burguês, ou seja, criar leis que fossem favoráveis ao desenvolvimento de negócios capitalistas, né? Então, isso vai ser importantíssimo, né? Você tem um procedimento legal, um procedimento legislativo para viabilizar certos negócios na Inglaterra. Então, você aqui no item B tinha que tratar desse tema, tá? Então, fica aí essa dica de como encaminhar essa resolução da Unicamp. Se você tem aí uma sugestão de resposta que foge um pouco do que eu falei aqui nesse vídeo, coloca aqui no campo de comentário. Só deixar também o seguinte, aqui eu vou deixar o link para outras listas de resolução e aqui no primeiro comentário fixado tem o link para você me seguir em outras redes sociais. Então não esquece de dar o seu like, né, curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e aguardar aí os próximos vídeos e as próximas listas. Beleza? Um abraço e até mais.